Convidado: primeiramente, me deem um segundo para respirar. Então, eu tive o privilégio de ser apresentado a vocês através da minha namorada. Eu meio que estive nesta longa jornada para entender por que eu estou aqui, qual é o meu propósito. Sabe, eu me envolvi com marketing multinível, porque eu estava acostumado a trabalhar em empregos regulares. Então, eu imaginei que esta indústria seria uma boa maneira de conseguir liberdade financeira. E então eu analisei muitos diferentes vídeos no YouTube de diferentes palestrantes motivacionais como Les Brown e outros. E eles falam muito sobre ação, sobre que você precisa de qualquer forma agir, e especialmente nesta indústria do marketing de rede, você é treinado a agir e agir muito. Mas os seus ensinamentos não estão em um lugar próximo disso, o que Abraham, mas considere isso, nós não somos de forma alguma contrários à ação, porque a ação pode ser muito divertida. A ação, quando você está no fluxo, é estimulante, mas a ação, quando existe muita resistência, é exaustiva. Então, a ação não é a questão é sob qual influência eu estou quando eu recebo a inspiração de agir. Porque se você está agindo para lutar com um dragão, ou para lutar uma batalha, ou para superar adversidades, então você está lutando contra si mesmo. Você está oferecendo toda esta ação com resistência dentro de si, e então você fica cansado. Mas se você estiver ligado, conectado, em sintonia, e você tem um impulso de ir a algum lugar, e você segue este impulso de agir, e então você encontra alguma coisa e você vê o benefício disso, é uma experiência inteiramente diferente. Então, haja o quanto você quiser, apenas tenha certeza que você está sob a influência da fonte, porque aqui está uma coisa sobre o seu ser interior. O seu ser interior sabe o que você quer em detalhes, e o seu ser interior sabe onde você está na sua existência física e também na sua existência vibracional, em proximidade física com tudo o que você quer. Então, se você está sintonizado e se sentindo bem e está seguindo aqueles impulsos, você terá todo tipo de encontros e as pessoas que estão lhe observando dirão: que tipo de vida miraculosa é essa que você está vivendo? Você tem todas as oportunidades? E você pode dizer a elas: eu não pego todas elas, eu pego apenas o máximo que eu consigo lhe dar em um dia. Convidado: sim, eu estou começando a entrar em uma facilidade maior com esta ideia, sabe? De que meu negócio pode ser construído baseado em energia e atração e simplesmente relaxando e fazendo coisas que fazem eu me sentir bem. Abraham, nós apenas iremos lhe fazer esta uma pergunta e nós queremos que todos vocês pensem nisso. Como você se sente quando alguém tem a filosofia de que ação é onde está? Que se eu jogar lama o suficiente na parede, uma parte dela irá grudar? É meio o que é esta filosofia. Então, como qualquer um de vocês se sente se alguém vem até você com uma solução pela qual você não está pedindo, ou tem um problema e você está fora de sincronia com uma solução, mas eles têm uma? Imagine alguém vindo até você e lhe dizendo: ei, eu tenho o que você precisa e confia em mim, eu tenho o que você precisa. E não importa o quão bonita esta pessoa seja ou quão convincente ela seja, pense em como é a sensação quando alguém tenta se afirmar na sua experiência, comparado com como você se sente quando tem pensado em alguma coisa e você tem o pensamento: não seria legal se eu encontrasse alguma coisa que poderia fazer uma diferença? E então você se encontra falando com alguém que não está indo atrás de você. Vocês estão apenas mutuamente tendo uma conversa quando ambos percebem que há um benefício mútuo de ganha-ganha lá para vocês dois. É uma coisa inteiramente diferente. É a diferença entre chamá-los até você e... Bem, pense nisso. O vórtice deles está os chamando em direção a soluções.
E você poderia muito bem ser a solução para a qual os seres interiores deles os estão chamando. Mas, a não ser que você esteja em sintonia com o seu ser interior, você não irá receber a inspiração de estar lá. Então, você quer que os seres interiores deles os chamem até você. Você não quer que a sua ação faça isso, porque a sua ação está fazendo eles irem embora. E quando eles estão sendo chamados naturalmente e você está lá, é uma coisa completamente diferente. Convidado: isto soa muito mais divertido. Abraham: é muito mais divertido e é a forma como o universo funciona. Convidado: outra coisa com a qual eu estou me sintonizando é esta ideia de abundância e eu estou me sentindo como se alguém... Abraham: nós queremos lhe fazer uma pergunta antes que você avance nisso. A ideia de abundância é uma ideia significa pensamento. A sensação de abundância é uma coisa ainda mais, porque a sensação de abundância significa que a ideia de abundância é realmente familiar para você. Quando a ideia de abundância é realmente familiar a você, e então o sentimento de abundância é crônico dentro de você, agora você tem essa coisa firme acontecendo. Nós apenas queremos que você preste um pouco de atenção ao longo dos próximos dias sobre como, quando você pensa no assunto abundância, se ele é satisfatório ou insatisfatório, porque a maioria das pessoas, quando falam sobre abundância, não estão satisfeitas, porque elas não têm a abundância que querem. E então elas estão trabalhando contra elas mesmas e nem ao menos sabem disso. Mas se você tirar o dinheiro da equação e ao invés de colocar dinheiro na equação ou abundância na equação, a equação é sobre satisfação. Esther saiu ontem de manhã, ela saiu de San Antônio e foi a este serviço de transporte, porque são adoráveis pessoas e que cuidam da bagagem para ela. Então, ela estaciona e uma pessoa muito gentil abre o porta-malas e tira a bagagem dela e coloca no ônibus. E então, outra pessoa gentil dá o ticket para ela e lhe dá um ok, porque eles a conhecem e ela sempre está lá e pede por aquele ticket VIP, porque ela está disposta a pagar a mais por ele. E então ela entra no ônibus e conversa com a amiga e é deixada no aeroporto exatamente onde ela precisava estar. E então a atendente a conhece e diz umas boas palavras e ela retribui as boas palavras. E então ela caminha até lá dentro dizendo em voz alta: eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Apreciação, mais satisfação, 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 satisfação. E esta satisfação traz adoráveis cocriações durante o dia inteiro, adoráveis experiências, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Muitas razões para sentir satisfação, e conforme você foca nelas, você se encaixa perfeitamente com o todo de quem você é, e a satisfação do seu ser interior reverbera através de você, e o seu ponto de atração se torna poderoso. A intensidade da atração fica imensa, e a resistência que você de outra forma você talvez tivesse, não existe. E então, um depois do outro, os componentes cooperativos do seu desejo. E sabe, quando você pensa sobre ganhar, um componente cooperativo para você traz outro que é um componente cooperativo para você. Mas isso também traz você, que é um componente cooperativo para eles. Componentes cooperativos cooperam entre si, apenas o universo sabe quem está vibrando o quê. E mais importante, quem está pronto para receber o que eles estão pedindo. É isso que nós queremos dizer quando falamos: o seu ser interior sabe onde você está vibracionalmente e fisicamente, em proximidade com o que você quer.
E se você está sintonizado e indo com este fluxo, então você está satisfeito, 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 satisfeito e está tendo a mais adorável das experiências, sem um motivo oculto que alguém já havia decidido bloquear. Porque às vezes a exata coisa que você está oferecendo é exatamente o que eles estão procurando, mas eles não acham que querem. E então, você precisa, para se aproximar deles, você precisa, para se aproximar deles com o seu alegre ser, você precisa deixar que eles saibam o que você sabe. Você está oferecendo muito mais a eles do que você poderia definir por meio daquele trabalho. Você está oferecendo a eles o próprio alinhamento. Você está oferecendo a eles uma alegre experiência de vida. Você está oferecendo a eles o exemplo de alguém que sabe como o universo funciona. Você está oferecendo a eles tudo o que eles estão procurando, tudo amarrado neste componente cooperativo, entende? Então, se eles soubessem o que você sabe, eles estariam se reunindo com você. Mas como eles não sabem, então você não consegue se importar. Mas se você para de tentar superar o que eles não sabem, ao ir atrás da mutualidade deles, ao responder a todos os objetivos deles, o que faz eles cavarem com mais força e objetar mais. Ao invés disso, você apenas vive feliz para sempre e irradia quem você é, e a lei da atração sabe quais deles estão prontos para você. Aí então, talvez, a ação não esteja fora da equação, mas o esforço está. Convidado, existe essa ideia de pensar sobre a vida e como fluir através disto e através do fluxo, sobre querer pegar cada pedaço, este conceito de pedaços e de encontrar formas de se sentir bem em todos os momentos. E eu penso que eu estou começando a entender isto. Abraham, você está, mas aqui está uma pequena distinção. Você não está procurando por um pedaço a fim de se sentir melhor. Você está se sentindo melhor para que os pedaços continuem vindo. Já vamos explicar o que queremos dizer. Esther estava em um avião, voando para algum lugar, e ela está na primeira classe neste voo em específico. Ela voa para onde quer que a rota direta esteja, e escolhe a primeira classe se não há uma rota direta. E ela estava em um voo da Delta, e ela estava satisfeita. E ela está sentada na cabine da frente, e ela está gostando da situação, está apreciando o conforto do assento. E agora o voo começou, e ela reclinou o assento, reclinou bastante, e ela coloca os óculos de sol e os fones de ouvido, e ela pensa, eu estou tão satisfeita. E então ela pensa, talvez eu gostaria de usar o meu cobertor. Então ela desdobra o cobertor que a Delta deu a ela e coloca o cobertor em volta dela, e ela faz as coisas de um jeito. Ela consegue se sentar naquela poltrona, esticar as pernas, com os ombros nos lugares certos e a almofada de pescoço. Oh, abençoada almofada de pescoço! E ela estava simplesmente muito satisfeita. E ela mal fechou os olhos, e o comissário veio até ela e a cutucou de leve no ombro e disse, eu aqueci esta garrafa de água para você, eu achei que você gostaria. E por um minuto Esther pensou, eu por acaso pareço velha e debilitada? E então ela pensou, não, eu estou muito satisfeita. E nós dizemos, na satisfação dela, todos que estavam próximos foram pegos no fluxo desta satisfação e estavam literalmente procurando por mais formas de deixá-la mais satisfeita. Um componente muito cooperativo foi atraído para a satisfação que Esther estava tendo. Percebe? É assim que funciona. Não é estando insatisfeito e procurando pela solução. É estando na solução da satisfação. E então, a solução se mostrando a você de formas mais e mais e mais amplas. Você já teve alguém que colocou uma garrafa d'água no micro-ondas e lhe entregou porque talvez fosse mais confortável? Esther pensou, uau, foi a primeira vez e eu gostei disso.
Eu gostei. Eu gosto de ver o quão cooperativo este universo pode se tornar com a satisfação que eu desejo e mereço, e mereço, e mereço, e mereço, e mereço. Você precisa saber que você merece. Se você tem uma crença de que você não merece, não importa o quanto você queira, você irá bloquear. Você irá bloquear com a sua culpa. Convidado. E eu tenho trabalhado muito em não me bater tanto quanto antes, como fazia talvez no passado, quando eu tinha pensamentos não satisfatórios. Abraham, então vamos falar sobre uma coisa aqui. Vamos falar sobre a distinção. Digamos que talvez você tenha batido em si mesmo em alguns assuntos e você decidiu que isto não faz você se sentir bem e que não irá fazer, e desta forma você encontrou o alívio de desistir daquilo. Foque por um momento no alívio. Se você está deprimido, encontrar vingança causa uma sensação de alívio. Se você sente vingança, causa alívio apenas estar com raiva. Então, existe todo tipo de alívio no lado negro da escala emocional, conforme você está subindo nela. Então, sinta como é a sensação de alívio. Alívio é soltar um pouco de resistência, então sinta o conceito, sinta a emoção do alívio. E agora sinta a distinção entre alívio e satisfação, porque no alívio ainda há um pouco de resistência, na satisfação não há nenhuma. E agora você está no lado não resistente da lua. Agora, com a não resistência sintonizada com o seu ser interior, agora o poder começa a vir, a clareza começa a vir, os encontros começam a vir. Em outras palavras, o seu poder se torna óbvio. Em outras palavras, o seu poder se torna óbvio. Você começa a sentir quem você realmente é. Nós gostamos quando você começa a parar de se bater tanto assim, mas nós estamos realmente ansiosos com isto, estando tão pronto, que não é nem ao menos uma coisa sobre a qual você está falando. Você nem precisa se lembrar de quando você costumava fazer isso, porque na satisfação nenhuma parte desta resistência está presente. Nós estamos fazendo ajustes finos aqui, mas você está ouvindo cada parte disso. Convidado, eu apenas quero dizer que eu estava muito confiante que vocês me chamariam para cá e isto é muito surreal. Muito obrigado.